antigamente o artista que produzia a tela, agora ele também é o seu financeiro, ele também é o seu produtor executivo. Em Parintins, você chamar um garoto dessa minha idade naquela época e perguntar o que ele quer ser, diz logo imediatamente, quero ser artista de boi. Viva a cultura popular, viva o boi de Parintins, viva o folclore brasileiro. Para quem vive na Amazônia e sabe das dificuldades de ter a vida de um homem contemporâneo no meio da floresta, sabe e reconhece o que o festival traz para Parintins. O festival ele coloca 60 milhões na economia local, então é mais do que um terço injetado na economia comparado com o orçamento municipal. Porque muita gente fala, mas o boi é sazonal. Realmente, ele é sazonal. Ele é só nesse período. Mas ele é um período que ele respinga no ano todo. Vamos balançar! Deu pouco! A metade de Parintins, dos profissionais ou na sua totalidade, trabalham no Carnaval do Brasil. Depois de quase 2 horas de voo, saindo de Manaus, com escala em Itaituba, chegamos a Parintins para registrar os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 a centenas de homens e mulheres que sobrevivem da arte que revelou para o mundo uma das maiores manifestações populares do Brasil. A pandemia ela veio e ela simplesmente estrangulou, matou o segmento mais representativo da cidade, que é o segmento cultural. É importante entender o que é a cultura desse local, de pessoas que têm um culto referente a um luto, né? A um luto muito vivo, diferente das grandes metrópoles, né? Um luto que se mergulha dentro desse sentimento, e também esse olhar de que estamos no interior e numa ilha, né, com um pouquinho mais de 100 mil habitantes, onde as pessoas têm uma relação muito forte. Não é só um número, não é só um dado. Para a gente é a professora, é o tio, é o tricicleiro, todo mundo se conhece. Então, Parintins entrou no eterno luto. Momento em que todos nós nos unimos em busca da sobrevivência. Já não pensamos, talvez, nem em sobreviver quanto festa, quanto manifestação, mas sobreviver quanto humanos, como pessoas, porque o desespero é gigante, é grande, é doloroso. A pandemia, na verdade, atingiu a classe artística de maneira devastadora, digamos assim. Porque no início, quando as coisas estavam muito no ar, sem que nós pudéssemos imaginar o quanto seria difícil para a nossa classe, nós tentamos nos mobilizar, né? Tentamos nos dar as mãos. Para mim, é uma tristeza imensa, né? Porque eu vivo disso. Eu nasci no cor do trabalho do artista, de estar todo dia ali trabalhando. Isso é muito triste para mim. No geral, nós temos um prejuízo de aproximadamente, deixa de entrar no município de Parintins, aproximadamente 80 milhões de reais. Isso em todo o processo de organização e feitura e desenvolvimento do Festival Folclórico de Parintins. Então nós temos uma economia praticamente paralisada. E nós estamos com 2 anos os artistas do boi parados. E aí, a partir desse momento da paralisação, nós tínhamos a expectativa de que logo, logo voltasse ao normal, porque a China tinha parado e de repente voltou, e a gente achava que aqui seria assim também. Infelizmente não aconteceu. A cidade de Parintins, ela tinha o que a gente chamava de a economia, ela era potencializada com o boi de carne, né? E depois perdeu para a Boca do Acre, aí nós viemos para o boi de pano, né?
Parintins acabou dependendo bastante do Festival Folclórico de Parintins. Porque muita gente fala, mas o boi é sazonal. Realmente, ele é sazonal. Ele é só nesse período. Mas ele é um período que ele respinga no ano todo. Os nossos artistas parintinenses, eles trabalham o ano inteiro fora de Parintins. Todas as festas regionais que tem na região norte, eu não digo só no Amazonas, porque tem muitas festas no Pará, em Roraima, que é feita pelo parintinense, e no Sudeste, Sul, nós temos parintinense trabalhando em São Paulo. O Carnaval de São Paulo praticamente todo é feito por parintinense. Nós temos parintinense no Carnaval do Rio de Janeiro. Esse parintinense que está lá, a família dele fica aqui. Então, o dinheiro que ele recebe lá, ele manda para a família que está aqui, e essa família que está aqui, ela vai consumir no comércio daqui. Então, é todo um ciclo que realmente mobiliza o ano inteiro. Porque nós temos a rede hoteleira, a parte de transporte das embarcações e também a parte aérea, os tricicleiros, restaurantes, lanchonetes, até mesmo as casas que são alugadas somente para esse período. Então, muitas famílias acabam dependendo dessa renda e tudo isso acabou sendo impactado com a não realização do festival. Um artista que atua com determinado nível financeiro alto, trabalhando para várias escolas de samba, por exemplo, ele dimensiona a sua vida dentro de um padrão de vida que hoje ele não tem, né? Então você cai da preocupação de pagar a escola do seu filho para a preocupação de alimentar a sua família. Então hoje não tem nem o dinheiro da comida dentro de casa, né? Então é importante entender esse processo. E isso abala não só o artista individual como sujeito da cultura, né, na sua casa, na sua família, mas também as próprias associações e os próprios coletivos, né? A ausência do recurso que os artistas injetavam na cidade fez falta no armarinho, fez falta na ferragem, porque quem é que compra a tonelada de ferro? É a pessoa que vai construir a sua casa? Não. São as associações folclóricas para a produção das suas alegorias. Então, esse material, ele ficou lá parado. Mas fora esse período, a cidade também respira arte, artes menores, artes mais simples, desde o pequeno artesão das comunidades rurais, que molda a madeira para fazer esculturas de bichos e pássaros de madeira ou de sementes, ou até mesmo a produção de elementos artísticos que vão ser empregados no período do festival, porque os bois eles consomem esse material que é produzido durante o ano por pessoas mais simples, de comunidades rurais, pessoas das zonas rurais. Então, é uma cadeia produtiva que, na verdade, funciona durante o ano todo. E aí nós ficamos sem ter nenhum tipo de verba. E a minha maior preocupação era não aumentar os débitos do Caprichoso e o desafio seria como administrar o boi sem ter nenhum tipo de patrocínio, nenhuma verba entrando. E aí nós resolvemos fechar tudo. Então nós temos dentro dos galpões do Boi Bumbá Caprichoso aproximadamente 400 pessoas que trabalham durante 3 meses e que se transformam esse local em sua casa, né? Ali eu trabalho no Garantido há 30 anos. Só de mão de obra ali são mais de 500 pessoas, né? Caprichoso deve ter o mesmo montante, só em Parintins são 1000. Aí você faz uma abrangência no estado todo, na região toda. A classe artística está sendo muito penalizada. Já recebi artistas locais, artistas que vivem realmente da noite, entendeu? Que recebem aquele cachê que às vezes é baixo
né? Mas a gente sempre com a qualidade, com a questão de sempre estar tratando o artista da forma correta, né? Tá vivendo, sobrevivendo da arte dele. E aqui a gente montava o palco, tinha os artistas que faziam seus shows todo fim de semana, de quarta a domingo, fazendo shows ao vivo aqui também. Então, existe uma cadeia envolvida que vive e se sustenta através da vida noturna, eu diria assim, da vida dos artistas da noite também. Para os artistas tem sido um desafio, acima de tudo, porque eles já cumprem uma agenda durante o ano que vai além de Parintins. E isso se reflete também nas atividades envolvidas aqui na capital e em outros estados. Final de 2020, eles foram chamados para o Rio de Janeiro, teve um grupo que foi, mas que já precisou retornar porque o evento não aconteceu. Estão agendados para um futuro retorno em julho ou agosto, mas também está indefinido. E esses artistas vivem único e tão somente do seu fazer artístico, então certamente temos encontrado dificuldade de dar aí alternativas para que esses artistas possam aí ter aí acesso a alguma atividade econômica. Esse é um problema sério, porque realmente eu, por exemplo, vivo só de música, né? E vários, muitas pessoas, muitos músicos, muitos cantores que também vivem de música, realmente o problema é muito sério, né? A gente, na primeira onda, ainda tinha as lives, que a gente fazia as lives e tal, e o pessoal ajudava e tal. Infelizmente, nessa segunda onda, realmente estão sofrendo dificuldades pra caramba, assim, as pessoas realmente que não, por exemplo, eu por exemplo, tenho os patrocinadores, porque vem me mantendo, né? Graças a Deus a gente conquistou os patrocinadores bons aí, então a gente vem se mantém. Mas tem músicos, tem cantores aí que realmente não tem esses patrocinadores. Realmente a dificuldade é muito grande. E o que a gente pode ajudar, a gente faz também. E estamos assim, de ajuda, faz um rancho, faz uma outra coisa, dá um dinheiro com um amigo aí, então vai se manter assim. Mas está muito difícil pra caramba. A gente tem recebido reclamações e apelos de muitos artistas realmente estão buscando muito, né? E a gente realmente não sabe quando vai voltar. Nós fomos os primeiros a parar e não sabemos quando vai voltar. Nós temos os chamados artistas de ponta, que são algo em torno de 17 artistas. São pessoas que têm um contrato maior, que recebem esse recurso e pagam os outros artistas, os seus funcionários, que a gente chama de ajudante de artistas, que são colaboradores do Caprichoso. Só que essas pessoas são aqueles artistas que não aparecem, mas são aqueles artistas que sofrem mais, né? Porque são pessoas, o artista de ponta ele tem acesso aos editais, ele tem algum amigo, alguém que pode orientar a fazer, a cumprir as exigências dos editais, mas aquele que trabalha como soldador, como pintor, aquele que digamos que um escalão menor, ele não tem acesso a essas. E essa pessoa, esse artista, ele está sofrendo. E você diz assim, todo dia você come, todo dia você precisa de energia elétrica, e aí de repente você pergunta o que as instituições culturais estavam fazendo, no caso Garantido e Caprichoso, para dar suporte a esse ser humano, porque nesse momento, independente de você ser o vigia, de você ser o poeirinha, de você ser o soldador, você é um ser humano, tem uma família que depende de você, e naquele momento não tinha recurso, não tinha comida. E aí vieram as dificuldades e a gente começou a fazer lives na internet. Graças a Deus, lives muito boas. Tivemos a ajuda de muita gente, principalmente do povo caprichoso. E na primeira live, nós conseguimos arrecadar praticamente 20 toneladas de alimento. Aquilo foi um recorde. E o Boi Caprichoso, ele tenta minimizar isso fazendo pequenos ajustes. A gente está, por exemplo, reformando o curral do Boi Caprichoso, tem alguns artistas que estão lá. E aí a gente está procurando alternativas para fazer alguma coisa para gerar algum emprego, alguma renda, né? Está procurando de dezembro para cá, por exemplo, nós já distribuímos mais de 2.000 cestas básicas, né? Mas são coisas que não resolvem. Uma cesta básica resolve por 2 dias, uma semana no máximo, e a situação volta ao zero, né?
nossa classe foi uma das mais afetadas, né? E para isso a gente teve que se reinventar, porque o maior valor financeiro que a gente tem é o festival, é o carnaval. Fazendo, como a gente fala sempre, fazendo das tripas corações, né? É muito difícil, está muito difícil a gente trabalhar pelo carnaval. Eu trabalho no carnaval em Manaus, ficou muito difícil, né? A gente está levando essa pandemia, né? Que abalou o mundo, mas a gente está se reinventando, né? O artista parintinense, ele sempre foi muito além do tempo dele na arte, né? Em inovação na arte, em produção de novas práticas da arte. E aí ele teve que se reinventar na pandemia para aprender a trabalhar com outras áreas. Ele vivia da arte e ele não tem de fato o que fazer. Alguns deles voltaram lá atrás, voltaram no tempo e tiveram que se reinventar. Fazer telas, cocar, enfim, buscar uma forma de tentar ganhar o dinheirinho. Não havia um outro caminho que não fosse esse, você buscar outras formas, inclusive utilizando aí os nossos canais digitais, quando eu falo os nossos, não propriamente do Estado, mas cada um a partir das ferramentas que dispunha naquele momento na divulgação do seu trabalho, do seu talento, fazer essa difusão e buscando formas realmente de trabalhar, inclusive a economia criativa como uma das alternativas, uma das vertentes para se manter aí no mercado diante da atual realidade. A pandemia ela está fazendo muita gente pensar, muita gente buscar esse lado empreendedor de fato, né? Tá? Até porque o empreendedor, o espírito do empreendedor passa por isso, passa pela reinvenção, passa pelo levantar-se depois de uma queda, né? Então, muitas vezes saindo da nossa zona de conforto para criar uma alternativa, né, de renda, né? E realmente assim a pandemia nos pegou assim muito de surpresa, mas assim com ela veio a dificuldade, também veio, né, ali você arrumar uma forma de se reinventar e procurar se sustentar e sustentar suas famílias, né? Falei, pô, não tem festival, não tem carnaval, onde eu tiro meu sustento são nessas duas áreas aí, como que eu vou sobreviver disso? Como eu vou manter minha família? Aí eu pensei no primeiro momento fazer uns vasos, vamos dizer que está na moda fazer uns vasos estilizados para plantas, jardins, entendeu? Muita gente gosta disso. Pensei, eu vou fazer alguma coisa diferente em relação a isso, que nunca foi feito e de repente vou ter um êxito. Aí de uma simples brincadeira, eu fiz uma caricatura brincando com um amigo e postei em rede social. E aí a demanda foi grande, muita gente gostou e pediu, pô, faz uma pra mim. Eu falei, pô, tá aí uma ideia. A caricatura, por ser um negócio cômico, né, alegre, virou um negócio pra gente. Mas a gente mudou, né, a cara da caricatura. A gente fez uma caricatura mais realística, sem ser aquela de bagunçar. Mas assim imagine um outro funcionário. Eu tenho uma equipe. Imagine a minha equipe, como não está se virando. Né, eu gostaria muito de ajudar, né, cada um deles, mas eu não consigo. Se você me perguntar um ponto positivo da pandemia, eu usaria essa frase: a arte da superação e da autodescoberta e também da liberdade. Por quê? Superação de você se reinventar constantemente, descoberta o que eu sei fazer. Eu posso fazer isso, eu posso fazer uma caricatura, eu posso fazer uma live, eu posso fazer um podcast, eu posso movimentar minhas redes sociais, vender meu produto pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas também a arte da liberdade. Por quê? Por exemplo, nós temos exímios desenhistas que estão enclausurados numa determinada forma de desenhar, porque eles desenham para um espetáculo que já tem o seu formato estético, conceitual, enfim, tá lá, engessado. E de repente esse artista sai e vai descobrir que ele pode trabalhar com caricatura porque ele sabe desenhar. Vai descobrir que ele pode criar uma obra, uma instalação, porque ele é um artista plástico, ele é um artista visual. Tirou o artista da caixinha, tirou o artista daquela embalagem vendida para a indústria cultural. A arte ela possibilita muitas
muitos referenciais artísticos, além do boi-bumbá, né? Além das nossas lendas, além das nossas culturas, existe também o muralismo, no caso que nós produzimos a street art, né? A Lei Aldir Blanc, os projetos, os editais estão permitindo que os artistas promovam outras atividades artísticas, como uma instalação, por exemplo, para expressar outros movimentos culturais, trocar experiências com o público e o principal, trazer para Parintins outros movimentos artísticos que saiam um pouquinho da caixinha do que é o Festival de Parintins. Hoje, em Parintins, quando as pessoas olham para Parintins, pensam em Parintins, pensa muito na cultura dos bois. Mas a gente vê que Parintins tem uma classe artística que está trabalhando para muito mais além disso. Pode brincar também por aqui. Bora pra gente estar indo para essa fase final de experiência, né? Quando eu estava vendo, a gente estava aqui vendo a montagem, eu ficava olhando, o que será que aquilo ali vai ser? E depois desse período difícil veio a perspectiva de um edital que tinha como proposta auxiliar especificamente a classe cultural, a classe artística. No ano passado, o governo federal fez a Lei Aldir Blanc, né, onde destinou recursos para o Brasil como um todo. O estado do Amazonas, né, também foi um dos estados que recebeu recursos, né, de editais para a área cultural. Ajudou muito, mas ainda infelizmente não é o suficiente. Os editais eles vão retornar esse valor para a cidade. Uma das coisas que foi muito positivo, todos os artistas compraram materiais aqui. Por exemplo, no município são 76 projetos aprovados no valor de 8 mil e um no valor de 13 mil. Então a gente tem um quantitativo aí. Tem os editais, os projetos foram aprovados nos editais do Estado, que também tem uma outra realidade, uma outra categoria financeira. E todos esses projetos distribuíram renda na cidade. Esses editais abriram novas oportunidades, né, para todos os ramos da arte, né, para todas as pessoas que de forma anônima viviam de arte, mas não tinham um pontapé inicial, né? No caso o recurso para sair da sua casa e mostrar a arte para a sociedade. Então muitos artistas que viviam da música, viviam das artes visuais, das artes plásticas, conseguiram através desses editais transformar ou levar aquilo de forma bem agradável para a sociedade. Mas assim, tipo, os editais vieram para fomentar essa ideia, entendeu? Porque a gente que vive dessa área, assim, sem os eventos, a gente fica meio que prejudicado, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo levar a profissão adiante por causa desses editais aí. Bom, a ideia ela buscou de inspiração propriamente com o trabalho que o pessoal lá de Manaus já faz, né? As casas de palafitas lá naquela região suburbana de Manaus. Então a gente veio, poderíamos fazer isso em Parintins, nas casas ribeirinhas lá das comunidades ribeirinhas de Parintins, né? E levar essa arte que é de cidade para um local que é de comunidade rural, comunidade ribeirinha, né? Então, quando a gente foi levar o projeto, né, a questão da recepção dos moradores foi bem empolgante, né? Eles viram o trabalho como uma questão de feedback, tanto como uma questão de a gente levar a arte para lá e também para trazer novos olhares artísticos e paisagísticos para a comunidade em geral, né? Bom, é neste galpão aqui que acontece a mágica desse grande artista parintinense, o Irã. E aqui você tem uma verdadeira fábrica de transformação, né, Irã? Isso. Você tem aqui garrafa PET, borracha, você tem pneus, você tem ferragens, tem uma série de materiais que estão sendo transformados, né? Então é arte que está transformando tudo isso, que vai, de certa forma, dar um colorido para Parintins nesse momento de pandemia, né?
durante vários anos, a gente sabe como é o sistema de coleta de resíduos, no caso sólidos aqui no município, e durante vários anos eu andando pela cidade sempre via vários materiais como freezer, geladeira, fogões, garrafas PET, garrafas de vidro, aí pelas ruas da cidade, entendeu? Em locais não adequados, no caso, né? Então, sempre eu tive essa ideia na minha cabeça, né? Só que para a gente fazer quase tudo, né, precisa de apoio, né? Precisa a questão financeira. E nesse período aqui que teve período de pandemia, né, que teve essa lei aí, com esses projetos, aí eu tive a ideia de me inscrever, entendeu? Com esse projeto. E graças a Deus eu fui premiado com esse valor, então que eu pude colocar em prática esse projeto. Já variou entre 15 pessoas, entendeu? Hoje, porque dependendo da modalidade, no caso que a pessoa vai trabalhar, a profissão dela, a gente tem período de desenho, solda, aí depois estamos na fase de revestimento, acabamento, então cada um tem esse processo. Primeiro a gente pegou uma parte de pessoas, mas já trabalhou entre 15 pessoas direto, no caso dentro do galpão. Hoje estamos trabalhando com mais 7, 8 pessoas. O artista, ele precisa sobreviver, ele tem família para alimentar, ele tem os seus gastos do dia a dia e tem outras pessoas que trabalham no processo. Ele não trabalha sozinho, né? Então você tem toda uma equipe envolvida, pessoas que também têm suas famílias, que também têm que levar o alimento para casa, que também são artistas, né? E diferente do que algumas pessoas falam, porque esse recurso não foi investido para a saúde, o recurso para a saúde também já tem, entendeu? A questão, no caso desse recurso ter vindo exatamente para essa área, porque a gente também não, de fome também se morre, entendeu? Não é só de Covid que se morre, mas de fome também se morre. Então esse recurso foi justamente para beneficiar uma área, no caso das profissões do nosso país, né, que estava sendo muito prejudicado com essa pandemia. Então esse recurso realmente, mas só que a gente não está pegando esse recurso de graça, não. A gente está fazendo um trabalho para poder ter alguma renda, entendeu, em relação a esse trabalho. Isso que o Irã está falando é muito importante, porque quando as pessoas pensam em edital, pensam no poder público de alguma forma fomentando a arte, eles pensam, pois esse dinheiro poderia ir para a saúde, para a segurança e não sei o quê. Só que é preciso lembrar que isso daqui também faz parte da saúde, porque quando você retira todo esse material do meio ambiente, você está, né, devolvendo para a sociedade uma grande obra-prima, como a gente está vendo aqui, e você também está dando para a sociedade um ambiente mais limpo, né? Então, assim, é uma série de fatores que estão presentes nesse tipo de trabalho que precisam ser levados em consideração e que as pessoas precisam conhecer e valorizar, não é isso? O meu projeto se chama Rituais Indígenas Desvendando Segredos Alegóricos. O objetivo desse projeto é reproduzir particularmente as 10 maquetes dos meus 10 rituais apresentados no Festival Folclórico de Parintins de uma maneira visual e técnica, porque além da apresentação das maquetes, eu pretendo revelar como se constrói uma escultura, incluindo seus movimentos, que é a curiosidade que todo mundo tem quando vem assistir o festival. Então eu procurei buscar um pouco dos profissionais do Garantido, que já trabalham comigo há muitos anos, e alguns profissionais do Caprichoso também que estavam desamparados, digamos assim. Então nós fizemos essa união de força, né? Estamos executando um belíssimo trabalho, todos os projetos estão sendo executados de uma forma, digamos assim, maravilhosa, né?
todo mundo está se empenhando e tudo, e nós vamos fazer jus à lei Aldir Blanc. Cara, para mim foi muito importante, entendeu? Nesse tempo de pandemia, que não tem como a gente trabalhar, não tem como a gente ganhar nosso pão de cada dia, né? E esse projeto veio a calhar no momento, né? É pouco, mas está dando para alimentar nossas famílias, entendeu? Eu posso dizer que a classe artística se profissionalizou administrativamente para gerenciar o recurso que conquistou. E é um desafio muito grande, porque de repente o artista que produzia a tela, agora ele também é o seu financeiro, ele também é o seu produtor executivo, ele também é o seu assessor de mídias. Quem conseguiu se organizar de uma outra característica para distribuir essa renda entre uma equipe de 10, 15 pessoas, então contratou um assistente de mídias, contratou um produtor executivo, e fez uma organização mais ampla, né? Uma distribuição de renda mais ampla. E isso a gente vê o quanto a classe foi colaborativa, quanto eles foram solidários entre eles, para que pelo menos conseguissem assegurar a renda até junho. Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol envelhecer. Vermelhou. A ideologia do folclore vermelhou. Fogo de artifício da vitória vermelhou. Essas lives vieram para arrecadar quase 1 tonelada de alimentos, de onde foi canalizada para Parintins, a maior parte, os artistas dos 2 bois e parte ficou em Manaus, né? A gente conseguiu aí fazer, através da arte, arrecadar alimentos, ajudar as pessoas, não só com alimento, não só com remédio, não só com álcool, não só com máscaras, mas levando as pessoas para os hospitais, levando as pessoas para se tratar com 80%, 90% do pulmão ruim. Vem amar e ficar garantido. Teu calor, teu amor. As lives por si só, elas não se sustentam por muito tempo. Enfim, a gente precisa do contato do público presente. E, infelizmente, tem muita gente em situação muito complicada, e não é só na arte, no mundo todo. Aqui a gente tem amigo que está realmente precisando de apoio, de alimento, que eu acho que é o principal fator. Eu acho que se você não morre de fome, você tem força para resolver sua vida futuramente. Até suas próprias dívidas, tu resolve depois, porque ninguém vai preso porque deve. Enfim, e eu acho que a gente hoje está contando muito com a solidariedade. Graças a Deus, o brasileiro, em especial o povo do Amazonas, ele é muito solidário. Eu sou a raça, eu sou o amor, a voz que ecoa o meu cantar. Eu sou caprichoso. A gente sempre imaginava, antes da pandemia, a tecnologia como algo que podia ferir as tradições, a cultura, aquele olhar romântico e purista das raízes populares. E o que aconteceu no auge da pandemia, que ainda estamos vivendo, foi ao contrário, né? A tecnologia, na verdade, acabou sendo o suporte de resistência dessas manifestações. Isso é natural, isso é um processo evolutivo natural, isso acontece em absolutamente tudo, tá? No nosso dia a dia. É claro que é fundamental a gente manter as raízes, manter as origens, essa pesquisa, essa base histórica, inclusive entender o que levou o boi a ser o que ele é. Então a gente precisa, inclusive, ter um tato e um cuidado de até, quem sabe, fazer um caminho contrário. Em vez de caminhar para algo tecnológico demais, talvez trazer essa tecnologia e mantendo as raízes, a tradição e aquilo que realmente faz com que o boi se diferencie de tantos outros movimentos culturais. Então o boi e outras manifestações que o boi possui ligação, que nos buscavam, sabendo informações, como é que vocês produzem as lives, buscou esse tipo de ferramenta
como alternativa de sobrevivência, né? Então, não existe manifestação da cultura popular sem essa relação com o povo, né? Então, como manter dentro do sistema de isolamento essa relação com o povo? Então, o Boi de Rua do Caprichoso, a Alvorada do Garantido, as apresentações, alguns ensaios, tiveram que ser usar esse espaço e essas ferramentas para a sua sobrevivência. Da mesma maneira em que nós usávamos isso também como estratégia de sobrevivência dos nossos artistas. Então, Parintins viu agora de forma explícita todas as ausências. Nós não geramos empregos no sentido comercial da coisa, industrial. Por exemplo, nas décadas de 50, 60, nós tínhamos a Fabro-Juto, uma indústria em Parintins, E hoje, em pleno século XXI, nós não temos uma indústria. Eu considero esse debate dessa busca de outras matrizes econômicas para o município de Parintins importante, porque realmente você acaba se concentrando na realização do festival e quando acontece essa situação, que realmente é pontual, é isolada, a gente tem uma história aí de décadas onde nunca houve interrupção do festival, mas acabou sendo prejudicado agora pela pandemia. O que a gente precisa amadurecer dentro desse debate é a periodicidade de utilização desses materiais, porque Parintins também ela se movimenta num determinado período do ano. E essas indústrias e esses comércios, eles precisam de uma certa forma serem movimentados durante um ano inteiro, o que seria muito importante. Então também caberia até você desenvolver atividades dentro dos bois que mantivessem a atividade econômica regular durante todo o ano, inclusive até de uma certa forma buscando algumas independências na realização dessas atividades. Isso que é legal. Você humanizar esse artista, você visualizar ele 365 dias do ano em produção, em processo criativo, não só consumido a obra final lá nos 3 dias de arena. Mas eu penso que o grande problema que nós temos em Parintins para que esses avanços de Parintins pudesse se desprender um pouco dessa festa do Festival Folclórico de Parintins e buscasse outras formas de tentar ganhar um dinheirinho, de potencializar a economia do município é a falta de energia elétrica. Parintins, com toda a fama que tem, com todo o trabalho que tem, eu penso que ela é uma cidade que só não avança mais devido a esse grande problema, né? A gente tem inúmeras empresas que não aceitaram se sediarem em Parintins em virtude desta situação. O público parintinense sabe que nos 15 dias finais que antecedem o festival, a gente vive a cidade dos sonhos, porque não falta água, não falta luz. E outras matrizes seriam muito bem-vindas, né? Porque renda é renda, emprego é emprego, né? Agora, Parintins é uma cidade que vive da cultura, né? Nesse momento de pandemia, de gravidade, né? O que vai resolver mesmo aqui é uma política compensatória, uma política emergencial para esses artistas, né? Eu não vejo assim outra saída de imediato. Infelizmente, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, entendeste? Então, essa pandemia com certeza veio para que a gente, eu acho que pudesse se unir cada vez mais, entendeste? Mas eu acho que isso é uma coisa que nós temos que pensar agora, pós-pandemia, porque agora foi a Covid, pode vir outra coisa, a gente não sabe, né? Tanta coisa acontecendo. O homem está mexendo na natureza de forma muito brusca, está mudando tudo. E as consequências estão aí, né? Dentro desse universo todo de desafio, de superação, de reconstrução, de desconstrução,
nós encontramos hoje artistas muito mais conscientes e muito mais preparados tecnicamente para enfrentar qualquer desafio.